Então vamos lá. Agora lá embaixo, né? Lemos a nota 132, mas para baixo, Ju. Aqui, né? Isso, isso. Aí Ui, começa. Creem, isso, creem num poder extra-humano, do qual fazem, ademais, uma ideia muito vaga e ao qual atribuem o que lhes causa prejuízo material, que é o que mais lhes importa. Nada podendo ainda conceber fora do mundo visível e tangível, afigura-se-lhes que resida tal poder nos seres e nas coisas que os prejudicam. Para eles, portanto, os animais nocivos são os representantes naturais e diretos desse poder. Vem, pela mesma razão, a personificação do bem nas coisas úteis. Daí o culto dedicado a certos animais e plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem geralmente é mais sensível ao mal do que ao bem, pois este lhe parece natural, ao passo que o mal o afeta mais intensamente. Eis porque, em todos os cultos primitivos, as cerimônias em homenagem ao poder do mal são as mais numerosas. O medo prevalece sobre o reconhecimento. Alguém tem algum comentário? Alguma coisa que não está claro? Pode interromper mesmo na minha leitura, viu, gente? Como eu não vejo vocês, eu só vejo 4 pessoas, é só chamar meu nome e a gente para, tá? Eu estou procurando o significado de teogonia. Meu celular não tá. Alguém sabe aí? E uma, assim, eu reparei o seguinte, que alguns criaram a ideia de um Deus vingativo, né? Um Deus punitivo, e ainda criaram a ideia de demônio, né? Todos seres do mal, né? Porque um Deus vingativo também é um ser do mal. o que E ele aí está falando aqui é se que a inspirando ideia que neles fizeram mesmos, de. né? É que, Se que ele inspirando está neles falando aqui, mesmos. Rô, Hum, não é que tem a ideia de um Deus mau. Eles vão colocar que existe o mal, né? E aí existe o bem. O bem provém de Deus, e o mal, no primeiro momento, que é até onde a gente leu, né? A personificação, eles fazem a personificação do bem nas coisas úteis, daí o culto dedicado a certos animais e plantas, e o mal a que ele fala de animais peçonhentos. Então, aí vem a conclusão que existe, né, o duplo princípio do bem e do mal. Então, ele está falando do processo de desenvolvimento, de entendimento do ser até aqui, né? Aonde se criou, né, a ideia que existe um poder, algo que faz o mal. O que seria isso? Né? E aí é todo aquele desenvolvimento que ele vai trazer, ó. Tudo associado às suas necessidades materiais. É através dessa questão das necessidades materiais que eles vão fazer essa divisão do bem e do mal. Então, é o que ele fala, ó, para eles o sol segue por uma questão de hábito, e desde que forneça calor suficiente para maturar suas plantações, mas não é excesso a ponto de queimá-las, é tudo o que deles esperam. Então, ele está fazendo uma comparação, né, do entendimento do homem, a relação dele com a natureza, e a separação que ele faz. Tudo que, né, supra suas necessidades é o que move esse ser até então, porque ele não teve o despertar para as questões nem científicas, né? Porque quando ele fala desse olhar para o sol, não é um entendimento científico, é um entendimento baseado na, nas necessidades corporais. Agora que ele vai trazer aprofundar em outras questões. Ficou confuso? Ficou tudo certo até aqui, ó? Deixa eu ver se eu tiro a.
Eu achei aqui o significado. Ele fala que teogonia é a narrativa clássica da origem dos cosmos, dos deuses e dos heróis da mitologia grega. Então, é um deus, vamos por assim, um deus do mal da mitologia grega? Não, não é um deus do Demônios, mal. deuses do mal Aqui, da para Na, mim, mitologia na- é grega? um conjunto de divindades cujo culto fundamenta a organização religiosa de um povo politeísta. exatamente, é o Hum, conjunto dos deuses, exatamente. Ele vai falar disso mais para frente, que ele vai explicar quando ele vai então, falar não é dos um deus, deuses. são deuses, né? Demônios, Isso. deuses. Então, ele está falando aqui, ó, a crença em um poder superior é instintiva no homem, não é racional. Percebe a diferença? É sobre isso que ele está falando, ó, de você ter uma crença em um poder superior que é instintiva. Tanto que a encontramos sob diferentes formas em todas as épocas do mundo. Mas se hoje, com o grau de adiantamento intelectual a que chegaram os homens, eles ainda discutem sobre a natureza e os atributos desse poder, certo? Aqui, ó. E aí ele vai falar, se hoje, né, mesmo com a inteligência desenvolvida, se acredita-se nesse ser, né, ou nessa questão dos atributos, imagine lá atrás, no começo da humanidade. Ele coloca aqui, povos selvagens e bárbaros. É, 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 cadê? Ele está falando aqui, esse quadro que a gente vê, né, é poético, mas não corresponde à realidade. Aí ele está explicando aqui a realidade. Quanto mais o homem está próximo do seu estado natural, mais o instinto domina, né? Porque aqui esse item do céu e inferno, do céu e inferno é o link com a Gênese. Só que aqui ele não vai explicar o instinto, ele vai explicar a diferença do instinto e da inteligência na Gênese, que ele vai trazer as hipóteses, né, sobre a origem do instinto. Aí ele está falando aqui, o que mais preocupa é o quê? A satisfação das necessidades, né? Sim. Necessidades quais? Materiais. Ele ainda não, esse ser ainda não despertou para as necessidades morais dele. Ó, o único sentido que pode torná-lo acessível às satisfações puramente morais só desenvolve com o tempo e de maneira gradual. Aonde ele vai explicar isso? Também é na Gênese, no capítulo que a gente está estudando, que ele vai separar, né, o período em que o homem só tem as necessidades puramente materiais, depois semimateriais e semimorais, e depois somente morais, que é aí onde o espírito domina a matéria. E aí ele está separando, né? Como se tivesse períodos para a época, para a alma. A alma tem sua infância, sua adolescência e sua plenitude. Não é isso? E aqui é a explicação que ele deu, né? Sem precisar a gente recuar às épocas primitivas, olhemos em volta os homens do campo, né? Aqui, ó. Investiguemos que sentimentos de admiração neles despertam o esplendor do sol, o céu estrelado, o cantar dos pássaros, né? Aí ele fala: é tudo o que deles esperam, né? Que o sol se erga por uma questão de hábito e que forneça calor o suficiente para maturar as plantações, mas não excesso a ponto de queimá-los. E aí é tudo isso que ele está trabalhando aqui, ó. Aí ele está falando aqui, ó. É tudo o que desejam e dizem mais. É tudo o que compreendem, né? A compreensão dele é limitada. E a compreensão está associada às necessidades que esse indivíduo tem, tá? E aqui ele vai falar assim, ó, ainda que eles estejam muito à frente dos homens primitivos, ou seja, os homens do campo. Aí ele tá falando aqui, ó, se nos reportarmos a esses últimos, que são aqui, né, os primitivos,
constataremos que são mais exclusivamente preocupados em atender às necessidades materiais, são mais ainda voltados, né, para as necessidades materiais, porque lá na fase, né, simples e ignorante, tudo que conduz o homem são suprir as necessidades, né, materiais, dormir, comer, descansar, reproduzir, a necessidade de abrigo. Então, é sobre esse período que Kardec está falando aqui. Então, tudo que facilita, ele já estava falando, ó, tudo que facilita ou dificulta a satisfação dessas necessidades constituem para eles o bem e o mal. Tudo que me impede de ter a satisfação das necessidades materiais é o mal. Tudo o que supre a minha necessidade, né, material é o bem. E aqui é o que a Má leu, ó, eles creem num poder extra-humano, porém eles têm uma ideia muito vaga, né? E ao qual atribuem o que lhes causa prejuízo material, nada podendo mais conhecer fora do mundo visível e tangível. Ó, eles afiguram que esse poder exista onde, ó? Que tal poder resida, né? Nos seres e nas coisas. Ele não atribui a Deus, tá? Ele atribui as coisas. Para eles, portanto, os Coisas animais úteis. viciosos são os representantes naturais diretos desse poder. Então, o que representa o mal? O animal peçonhento. Eles não colocam em Deus, tá? Vou destacar aqui para ficar mais fácil. E vem, pela Juliana, mesma razão, a personificação do bem nas coisas úteis. Daí o culto a determinados animais e plantas. Até aqui tudo bem? Que agora a gente vai entrar numa outra etapa. Quer falar, Terezinha? nessa fase aí, eles não tinham noção de Deus, né? Eles só tinham noção do que prejudicava e o que Isso. beneficiava, né? E que eles atribuíam a alguma divindade, né? Mas eles não tinham noção de Deus ainda, né? Eles acreditavam que Kardec, no começo do texto, dizendo desde sempre o homem teve instintivamente que existe um poder superior, mas não, né, Deus, Uhum. como a gente entende hoje, né? Certo. E aí ele vai perceber que existe na natureza coisas, né, acontecimentos bons e não. E aí ele vai colocar isso, né, quando é mal, ele vai acreditar que resida no poder dos seres e nas coisas que os prejudicam, né, Tanto é que animais nocivos. eles criavam até rituais, né? Para aplacar, né, essas situações, como se eles estivessem lidando com um ser superior que estivesse provocando tudo aquilo, né? Então, Isso, um poder. Ô, Ju, eu acho interessante que, mais quando nós estamos aqui estudando, como eu já falei, tenho um contato com várias pessoas de várias nacionalidades, principalmente a minha amiguinha, ela é hinduísta. Ela tem deuses da luz, deuses da luz, das cores, para tudo eles têm deuses. Tudo tem deuses. Então, interessante que só no estudo que eu estou vendo, falei assim, vem cá, mas quantos deuses vocês têm? Eu não entendia. E ela ficava bem chateada, porque para mim eu conhecia só um Deus. Então, quando eu tive contato, quantos deuses vocês têm? Eu não entendia, não tinha noção do que eles estavam querendo dizer. E eles festejam isso. Aqui são festas de 3 dias, 4, dependendo. E agora, estudando isso, assim, por isso que Deus das cores, Deus da luz, Deus do não sei o quê, é tudo para eles, cada coisa é um Deus. E olha que fica mais fácil esse entendimento. Agora, o Deus da luz, o Deus das cores, o Deus da gestação. É tudo como nós estamos lendo aqui, estudando aqui, é como eles têm. Aqui ela vai dizer assim, olha, Zélia, agora eles têm que fazer, tem rituais.
Então, a gente tem que fazer, por exemplo, determinadas comidas. E é obrigado, não é obrigado, é o jeito. Então, você tem que convidar essa pessoa, por exemplo, um vizinho, você tem que dar a comida a esse vizinho, porque faz parte do ritual. Você, olha, como é interessante agora a compreensão em relação a essas culturas. Entendeu? Obrigada. Mas Zélia, aqui eu ele está também falando estava assim, ó, pensando nisso. ele ainda não está trazendo deuses, gente. Vamos por partes. Ele não está trazendo deuses. Ele está falando do homem primitivo que acredita que existe um poder superior. Aonde está esse poder? Nos seres e nas coisas que o prejudicam. Ponto. Então, ele coloca ali animais nocivos, que são representantes naturais e diretos desse poder. Vamos pensar, animais peçonhentos, que trazem doença. E vem, pela mesma razão, a personificação do bem nas coisas úteis. Daí o culto dedicado a certos animais e plantas. Ele não está falando de deuses aqui, mas Hoje o homem, eles acreditam nas coisas naturais do dia a dia deles e não sobrenatural, né? ele não Não é está falando em sobrenatural. deuses, ele está falando de um poder da crença de um instintiva de um poder superior. Aonde está esse poder? Nos bichinhos que fazem o mal e nas coisas que são úteis. Porque Então, tudo que tudo eles estão naturais e pensando não. é o que faz bem e o que faz mal. Só que a gente não está falando do bem e do mal moral, tá? A gente está falando do que é prazer e dor, na verdade, bom ou ruim, que está ligado às necessidades materiais do ser humano. Por exemplo, para mim, vamos supor, Eles estão eu comer movidos uma por carne medo. faz, faz bem, dá prazer, dá satisfação no corpo. Se eu comer uma carne podre, vai fazer bem? Vai fazer mal? Vou passar mal? Vou para o hospital. Agora, para um urubu, se ele comer carne podre, para ele é natural, percebe? Então, tudo que é bem e mal, que ele está falando aqui, está ligado às necessidades morais, porque às necessidades materiais, porque ele não despertou ainda para as necessidades morais. Porque a necessidade, as questões morais só desperta, lembra que a gente leu na notinha? Como que acontece o processo do despertar moral? Primeiro você precisa desenvolver a consciência de si mesmo, para depois nascer a consciência do senso moral. Você começa a fazer escolhas, e quando você escolhe, né, um comportamento inadequado, você tem um sentimento íntimo. O medo prevalece. Né? E quando você faz um ato bom, você tem uma satisfação. Mas esse despertar moral não é agora que ele está falando. Ele está falando do ser primitivo com necessidades materiais totalmente voltadas ao corpo. Então, quando ele fala, né, bom e mal, depois ele vai fazer essa separação lá na Gênese. A diferença de sofrimento moral para dor fisiológica. Ô, Ju, aqui eles têm uma inteligência instintiva ainda, né? Que ele fala, o medo prevalece sobre o reconhecimento. Então, o medo prevalece sobre a inteligência primitiva. É isso? Isso, o medo é uma emoção, né? É. Então, por que Então, que eu eles estão faço o na ritual? Por inteligência medo. instintiva ainda. Por que que eu faço o ritual ali para o animal? Com medo de que se eu não fizer, alguma coisa ruim vai acontecer, entendeu? Uhum. Mas ruim no sentido voltado não à questão moral, e sim à questão material, de suprir as necessidades. Quando ele está falando de homem primitivo. Pensa, gente, O lá no assunto estado da Casélia. caverna. Alguém já viu o filminho dos Croods? Croods? Acho que é esse, assim, já viram? Já É vi os muito, dois. assiste, é bem bonitinho. É nós lá uns aninhos atrás. Então é bem bonitinho. Tem uma família
E como que é o comportamento deles? Eles têm medo de sair da caverna. Então tá o pai, a mãe, a filha, ou o filhinho e a A avó. vovó, E aí o que que acontece? Eles só saem de dia para caçar, para se alimentar, e à noite eles não saem, eles ficam com medo. E aí ouvem os barulhos, né? Os animais noturnos que saem. Só que a menina, né? Ela quer, começa a despertar ali nela a curiosidade, e ela sai da caverna, né? E aí ela vai começando a explorar o mundo, os lugares, eles saem da caverna, né? Então, a gente vê muito ali no filme eles lidando com as emoções do medo, da raiva, muito primitivo mesmo. Então, é nesse estado primitivo. Eles vivem para quê? Para comer, para dormir, para preservar o corpo, para reproduzir. Não despertou para a fase moral ainda. Está na infância da alma, vamos colocar, né? Igual Kardec coloca. Igual ele fala ali, né? A alma tem suas. Aqui, ó. A alma tem sua infância, adolescência e sua plenitude. Não é isso? Então, Sim, nesse período primitivo, a gente está na infância, né? Quando a gente começa a despertar para as questões morais, vamos pôr na adolescência. Quando a gente chega no estado de espírito feliz, né? No processo de desmaterialização, aí onde o espírito domina a matéria, você chegou na sua plenitude. Não total, né? Mas vamos colocar na fase que você não precisa mais reencarnar. Então, é dessa fase, desse período que ele está falando aqui. Aqui, ó. Exatamente o que ele está falando aqui, ó. Agora a gente vai entrar numa outra explicação. então vamos lá. Durante muito tempo, o homem compreendeu apenas o bem e o mal físicos. A concepção do bem e do mal de natureza moral marcou um progresso para a inteligência humana, pois somente a partir daí tem alguém que está com o microfone aberto. Somente a partir daí pôde o homem entrever a espiritualidade, compreendendo o que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Então, só para facilitar, eu estou com o livro físico, aí está a nota 133. Para quem tem o livro físico, nota 126, tá? Só para facilitar, para a gente ninguém ficar perdido. Então, vamos lá. Para o bem e o mal físicos, que podemos definir como o bom e o ruim, existem no mundo coisas agradáveis, como o alimento, e coisas prejudiciais, como o veneno. E elas são relativas em cada espécie. A carne podre é nociva para a maioria dos animais, mas agradável e adequada para os abutres, por exemplo. O verdadeiro bem de natureza moral está no agir e pensar de acordo com as leis divinas. O mal está na ausência do bem. Assim, define a autonomia moral espírita. Já as teorias heterônomas das religiões ancestrais e do materialismo, confundindo o bem e o mal com as condições materiais de prazer e dor, criaram falsas ideias de um poder do mal, causando divisão, rivalidade e inimizade entre seitas, grupos e nações. Nota do editor, fim da nota de rodapé. Tudo bem aqui na notinha? Acho que dá para entender bem, né? A questão do bem e do mal físicos, que a gente pode entender, né, o que é bom e o ruim. Então, né, o espiritismo que vai fazer essa separação, né? Só que lá, no ser primitivo, ele coloca o bem e o mal, né? Focado nas questões materiais. Então, a gente é bem definido o que Kardec está colocando aqui, ó. A concepção do bem e do mal de natureza moral marcou um progresso para a inteligência humana,
porque é somente a partir daí que ele começa a entrever a espiritualidade, ele começa a pensar sobre isso, né? Começa a despertar para isso. E ele vai compreender que o poder sobrenatural está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Agora que entra essa parte. Muito bom. Esse foi o trabalho de algumas inteligências de elite, mas que não puderam, no entanto, ultrapassar certos limites. E aí, então, para quem tem o livro físico, nota 127. E para nós que estamos aqui, 134. Então, vamos lá. Em todos os tempos, a verdadeira teoria moral ou autonomia foi antecipada por figuras como Sócrates e Platão. Veja a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os estoicos, entre parênteses, a virtude é o único bem. Buda e tantos outros. Jesus estabeleceu o mais completo entendimento. Todavia, essas ideias estavam limitadas pelo estado primitivo do conhecimento de suas épocas. Nota do editor, fim da nota de rodapé. Isso. Como se via, de um lado, uma luta incessante entre o bem e o mal, triunfando este frequentemente sobre aquele. E como, por outro lado, não se podia racionalmente admitir que o mal fosse obra de um poder benfazejo, concluiu-se daí a existirem dois poderes rivais governando o mundo. Nasceu assim a doutrina dos dois princípios, o do bem e o do mal. Doutrina lógica para a época, porque o homem ainda era incapaz de conceber uma outra, e tampouco de penetrar a essência do ser supremo. Só um parênteses, gente, olha, eu particularmente acho tão importante esse parágrafo para nós espíritas, né, diante desse todo esse restabelecimento que nós estamos fazendo da doutrina, nós temos bem claro quando surgiu essa dualidade nessas teorias, né, Ju, do bem e do mal, porque mas como que surgiu isso? Quem falou que um dia existiu o mal? Então, eu particularmente tenho bem grifado isso no meu livro, porque é muito importante a gente entender a origem disso tudo, né? Para depois entender a teoria espírita. É. E tinha uma outra questão que eu ia falar aqui, ó, da notinha 103, né? 133, desculpa, que foi antes dessa última que você leu, né? O Uhum. verdadeiro bem de natureza moral está no agir e pensar de acordo com as leis divinas. Uhum. Qual é o agir do espírito? Qual é o ato do espírito? Em que se fundamenta o agir do espírito? Na Quando ele vontade, né? compreende Na vontade. Não? a faculdade, a vontade é uma Na- faculdade que você desenvolve, mas em que se fundamenta o ato? Quando o espírito, vamos colocar, né, o espírito já na condição de feliz, que ele já dominou a matéria, como que é o ato dele, o agir dele é fundamentado em quê? Do dever, do bem. Na caridade, Caridade desinteressada. entendeu? Então, esse é o verdadeiro bem, né? E quando a gente estuda a questão das revelações, né, todas elas que se fundamentam na verdade, ela não vai trabalhar com uma ideia de duplo princípio do bem e do mal. Só existe o bem. O mal está na sua má escolha, né? E o Espiritismo vem demonstrar o mal é temporário, né? É um estado temporário. Ele não é uma lei da natureza. E isso, né, a gente, como espírita, tem que ter muito bem entendido para a gente, né? Quando ele fala tampouco penetrar, né, a essência do ser supremo, a nossa capacidade de entender a essência de Deus é pelos seus atributos.
sua justiça, sua bondade, não é isso? Então, Kardec coloca assim: todas as vezes que a gente vai analisar uma ideia, um conceito, né, uma doutrina, devemos partir da premissa dos atributos de Deus, para fazer qualquer refutação e qualquer análise racional, sempre partir dos atributos divinos, porque, né, o máximo que a gente consegue compreender da essência de Deus é pelos seus atributos, e o seu maior mandamento é o amor, não é isso? E a gente vê no livro dos Espíritos, né? Lei de amor, justiça e caridade. E ele vai, né, falar: amai-vos uns aos outros. Eis a lei. O amor é a lei de atração. Então, é por esse entendimento que a gente consegue se aproximar dele, né? E pela liberdade. Não é pelo medo, porque o medo é fisiológico. Então, é somente pelo amor que é, né? O amor é um sentimento. Mas quando a gente estuda, né, a Jesus, né, ao Evangelho, o amor é um mandamento, porque ele é uma lei da natureza. O amor é a força que nos atrai e que nos aproxima dos seres e, consecutivamente, de Deus. Que a gente vai, né, fazendo as conexões, se unindo, né, construindo as afeições, que a gente pode, né, entender aqui as afeições que a gente tem aqui na matéria, e isso depois, né, se torna as afeições espirituais, que são as verdadeiras afeições. Então, é essa parte que ele está explicando, né, é muito importante. Quando ele fala, ó, esse foi o trabalho de algumas inteligências de elite, mas que não puderam, no entanto, ultrapassar certos limites. Que inteligências né, de elite? Aí é onde, né, o editor está explicando. A verdadeira, de tempos em tempos, a verdadeira teoria moral autônoma foi antecipada por Sócrates e Platão, né? Os estoicos, a virtude é o único bem, Buda e outros. E aí ele está trazendo Jesus, né? Como o estabelecimento do mais completo entendimento. Porém, né? As explicações do Cristo, a gente vai estudar, né, pelo Espiritismo, e Kardec vai explicar, né? O Espiritismo é muito mais explicar, né, as verdades trazidas pelo Cristo do que trazer coisas novas, porque tudo está lá em essência, principalmente na parte moral, né? Nossos deveres morais. Então, até aqui tudo bem? Como se via, de um lado, uma luta incessante entre o bem e o mal, triunfando este frequentemente sobre aquele, como, por outro lado, não se podia racionalmente admitir que o mal fosse obra de um poder benfazejo, concluiu-se daí existirem dois poderes rivais governando o mundo. Nasceu assim a doutrina dos princípios, o do bem e o do mal. A doutrina dos dois princípios, o do bem e o do mal. Doutrina lógica para a época, porque o homem ainda era incapaz de conceber uma outra e tampouco de penetrar a essência do Ser Supremo. Como poderia compreender que o mal é apenas um estado temporário, de onde pode emergir o bem, e que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, auxiliando-lhe o progresso? Os limites de seu horizonte moral nada lhe permitiam ver fora da vida presente, fosse no passado ou no futuro. Não podia o homem compreender que já havia progredido, tampouco que ainda progrediria individualmente, e menos ainda que as vicissitudes da vida são o resultado da imperfeição do ser espiritual que nele reside, que pré-existe e sobrevive ao corpo e se purifica através de uma série de existências até que ele tenha atingido a perfeição. Para compreender o bem, para compreender o bem que pode surgir do mal, não se pode ter em conta apenas uma existência.
É preciso abranger o conjunto, pois só então apresentam-se as verdadeiras causas e seus efeitos. Então, onde está a causa? No próprio homem, né? E o efeito? No próprio homem, não é isso? Uhum, E agora ele vai começar a trabalhar com as ideias, né? sim. De como foi tendo os desdobramentos, né? Da questão, do duplo princípio do bem e do mal. Durante longos séculos e sob diversos nomes, o princípio duplo do bem e do mal foi a base de todas as crenças religiosas, sendo personificado nas figuras de Ahura Mazda e Arimã, entre os persas, e de Jeová e Satã, entre os hebreus. Entretanto, como qualquer soberano deve ser auxiliado por ministros, todas as religiões admitiram agentes secundários, os gênios bons ou maus. Os pagãos os representavam através de uma inumerável multidão de individualidades, cada qual com atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e as virtudes, e às quais deram o nome genérico de deuses. Os cristãos e os muçulmanos receberam dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem sua origem, portanto, na antiga crença dos princípios do bem e do mal. Vamos examiná-la aqui apenas do ponto de vista cristão, Verificando. verificando se está de acordo com o conhecimento mais exato que temos atualmente dos atributos da divindade. Então, aqui é importante, ó, ele vai, né, analisar apenas do ponto de vista cristão. Ele fez as citações, né, aqui na questão da Ahura Mazda e Arimã, né, dos persas, Jeová e Satã entre os hebreus, e os agentes, a questão dos pagãos, né, com a questão dos deuses, os cristãos e muçulmanos herdaram, né, dos hebreus, anjos e demônios. Então, tudo que ele está colocando aqui é no sentido do duplo princípio do mal, como se existissem duas forças se degladiando. Para nós, aqui, né, do que Kardec está trazendo, ele vai analisar isso do ponto de vista cristão, tá? E a gente pensar, olha aqui, para a gente poder analisar isso, a gente vai partir da onde? Dos atributos da divindade. É esse, né, o ponto de partida que Kardec está colocando, para a gente poder fazer fazer a análise. Tá, ok. Ju, apenas um acréscimo, se alguém quiser anotar, eu tenho anotado no meu livro físico, apenas como acréscimo, tá, gente? Livro dos Espíritos, questão 131, quando Kardec pergunta: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Então, só como complemento, tá? Para É quando a ótimo. gente... Qual, Marizinha? Livro dos Espíritos? 131. 131, tá? Obrigada. Apenas como isso. É quando Kardec pergunta se há demônios no sentido que se dá a esta palavra. Então, vamos lá. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Nota de rodapé 135 para quem tem o livro físico 128. A confusão entre o princípio material de prazer e dor, entre parênteses, bom e ruim, com o princípio da moral, entre parênteses, bem e mal, é a base da heteronomia presente nas crenças das religiões ancestrais. O animal se submete aos instintos, agindo assim cegamente às necessidades das espécies. Mas o ser humano tem dupla natureza. Participa da vida animal pelo corpo e da vida espiritual pela alma. Tratado servilmente,
o ser humano torna-se máquina. Cabe ao espírito humano abandonar a condição heterônoma de sujeição à vontade de terceiros, entre parênteses, fé cega e obediência passiva, pela conquista do livre-arbítrio e do senso moral, como propõe o Espiritismo. Nota do editor, fim da nota de rodapé. Aqui Ali. em cima, Uhum. Os dogmas, o culto, as cerimônias, os costumes, a moral, tudo está em harmonia com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência íntima de Deus é ainda um mistério para a nossa inteligência, compreendemo-lo hoje. No entanto, melhor do que jamais foi compreendido, graças aos ensinamentos do Cristo. Ensina-nos o cristianismo em linha com a razão, que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições. Assim, como foi dito antes, capítulo 7, Penas Eternas, se fosse subtraída a menor fração de um só dos atributos, não mais haveria Deus, porquanto poderia existir um ser mais perfeito. Tais atributos, em sua mais absoluta plenitude, são, portanto, o critério de todas as religiões, a medida da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E, para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, é necessário que não atente contra nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se assim acontece na doutrina dos demônios. Segundo a Igreja, Satã, o chefe ou rei dos demônios, não é uma personificação, espera só um pouquinho, alegórica do mal, mas efetivamente um ser real, a fazer exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, portanto, tal qual nos é apresentado. lembra da Satã, palavra que Kardec usou, ó, personificação, lá no começo? Aqui ele está falando, não é uma personificação, é um ser real. Percebe como ele está mudando, mas ele está usando a mesma palavra aqui, para a gente, né, se fazer o link com o começo. então, Satã existe de toda a eternidade, como Deus, ou é posterior a ele? Assim, só um parênteses. Aqui, né, Ju, começa. Eu gosto muito dessa forma de Kardec argumentar. Ele vai fazendo perguntas e vai nos conduzindo a raciocínios, mas se isso, então aquilo. Mas se aquilo, então por que não isso? Isso é um exercício para todos nós. Eu me incluo nisso, né? E eu acho fantástico, porque é a forma de nós exercitarmos o nosso raciocínio analítico, né? Então, é fantástica essa didática que Kardec usa aqui. Satã é posterior a Deus, então ele é uma criatura de Deus. Uma vez que somente faz o mal, sendo incapaz de fazer o bem e de se arrepender, Deus terá criado um ser consagrado eternamente ao mal. Se o mal não é obra de Deus, mas obra de uma de suas criaturas predestinadas a fazê-lo, Deus será sempre o primeiro autor do mal, não sendo, portanto, infinitamente bom, que é um dos atributos de Deus, certo? O mesmo acontece com todos os seres mal chamados demônios. Tal Tá? Aqui ele foi. está trabalhando com essas duas ideias, Uhum. né? Então, assim, Satã existe de toda a eternidade, ou seja, ele é incriado, portanto, ele é igual a Deus. Então, Deus não seria mais Deus, porque ele não seria o único, ele não seria a causa de tudo, né? E aí existiriam dois deuses, um Deus do bem e um Deus do mal.
E aí ele está trazendo um outro questionamento. Satã é posterior a Deus? Então ele é uma criatura de Deus, uma vez, né, que somente faz o mal, sendo incapaz de fazer o bem e se arrepender. Deus, como causa de tudo, terá criado um ser consagrado eternamente ao mal. E aí disso vai ter outros desdobramentos que ele vai estudar também lá na Gênese, no capítulo do bem e do mal, né? Que a gente vai ver depois quando retornar para a Gênese. Então, pela lógica, Deus seria sempre o primeiro autor do mal, porque teria sido ele que criou o mal, né? Um ser voltado para o mal. Então, dentro dessas duas possibilidades é o que ele vai trabalhar agora. Uhum. Tal foi, por muito tempo, a crença com relação ao assunto. Nos dias de hoje, dizem assim. Aí tem uma nota que para 136, mas para quem tem o livro, 129. As citações a seguir são extraídas da carta pastoral do Monsenhor Rousset, cardeal arcebispo de Reims, para a Quaresma de 1865. Considerando-se o mérito pessoal e a posição que ocupa o autor, podemos enxergá-las como a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Nota do autor, ou seja, nota de Kardec. Fim da Isso, nota de Natália. rodapé. Então, agora a gente vai analisar o texto, né? Uhum. Deus, que é bondade e a santidade por essência, não os havia criado maus e malfazejos. Sua mão paternal, que se regozija em espalhar sobre toda a sua criação um reflexo de suas perfeições infinitas, cumulara-os com seus mais magníficos dons. Além de dotá-lo de uma natureza repleta das mais elevadas qualidades, a estas Deus ajuntara ainda a generosidade de sua graça, fazendo-os em tudo semelhantes aos sublimes espíritos que se encontram na glória e na felicidade. Distribuídos por todas as ordens e disseminados por todas as classes, tinham eles o mesmo objetivo e destino, sendo seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles também poderiam ter merecido a confirmação na justiça para todo sempre, e ser assim acolhidos para fruir eternamente a bem-aventurança dos céus. Este último favor seria o ápice de todos os outros de que eram destinatários, e representaria, assim, o prêmio por sua docilidade. Mas desse prêmio tornaram-se indignos, perdendo em consequência de uma audaciosa e insensata revolta. Qual foi o obstáculo à sua fidelidade? Que verdade negligenciaram? Que ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A Igreja e a crônica da história sagrada não o descrevem de maneira definitiva, mas parece certo que eles não aceitaram que lhes servisse de intermediário o Filho de Deus, e tampouco aceitaram a consagração da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, que todas as coisas fez, é também o único mediador e salvador, tanto no céu como na terra. O propósito transcendente não foi conferido aos anjos e aos homens, senão mediante a previsão da encarnação e dos méritos do Verbo divino, porque não há termo de comparação possível entre as obras dos espíritos mais elevados e tal recompensa não é senão o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia lhe chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina da obra criada por suas mãos, era preciso que se reunisse em sua pessoa os dois extremos, associando a sua divindade ou a natureza do anjo ou a do homem.
Deus escolheu a natureza humana. Tal desígnio, concebido de toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempo antes de sua execução. Foi-lhes mostrado o homem-Deus, no futuro, como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante sua missão na terra e no céu, por todo o sempre. Para os corações generosos e agradecidos, que revelação inesperada, que deslumbrante visão, mas que mistério profundo e devastador para os espíritos soberbos. Esse fim transcendente, sobrenatural, essa carga imensa de glória que lhes era proposta, não seria, então, unicamente a recompensa por seus méritos pessoais. O título e a posse dessa glória não poderiam jamais atribuir a si mesmos. Um mediador entre eles e Deus, que injúria a sua dignidade, e a preferência descabida pela natureza humana, que injustiça que afronta aos seus direitos, Essa humanidade que lhes é tão inferior, hão de vê-la então um dia divinizada pela sua mão com o Verbo, pela sua união com o Verbo, sentada à direita de Deus em resplendente trono? Consentirão em lhe render eternamente sua homenagem e sua adoração? Lúcifer e 1/3 dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de orgulho e inveja. São Miguel e a maior parte deles exclamaram: quem é semelhante a Deus? Aqui, assim, só um parênteses, né, gente? O cardeal arcebispo Aigucê, ele está imaginando e colocando o diálogo, quer dizer, olha onde chega, né, o nível de pretensão, quer dizer, estavam lá para ver? Não. Então, olha só, ele está imaginando que o diálogo foi esse. Quem é semelhante a Deus? Ele é mestre de seus dons, soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro que será imolado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que sua nobreza e suas prerrogativas eram devidas ao seu Criador, deu ouvidos apenas à sua temeridade e disse: sou eu mesmo quem subirá aos céus, e fixarei minha morada acima dos astros. Sentar-me-ei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilão. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que partilhavam de seus sentimentos acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação. Havia partidários seus em todas as ordens da hierarquia, mas o seu grande número não os colocou a salvo do castigo. Antes da gente começar a analisar, né, vamos só fazer uns apontamentos, né? Aqui no Céu e no Inferno, na página 145, aqui no meu é 145, tá? Então, Kardec, para a gente poder entender, porque como é um capítulo que vem antes, é o capítulo, deixa eu ver aqui, dos anjos, tá? O capítulo 9. Então, é um capítulo que precede a esse. Kardec vai estar trabalhando, né, da mesma forma, o entendimento dos anjos. Então, ele vai explicar que dentro da visão da igreja, né, existe o quê? 3 tipos de criação distintas, sem o elo de ligação. Os anjos, a criatura humana, que é semimaterial e semi-espiritual, vamos colocar assim, né? Porque ela tem a alma, mas a alma, para a igreja, a alma humana, só se manifesta unida ao corpo, tá? E aí tem a criatura material, que Kardec vai falar, a igreja não especifica, né? Se são os animais, as plantas, que seria essa criatura material. Então, Kardec vai analisar essa divisão que a igreja faz, né? E ele fala assim:
Essa divisão peca pela falta de clareza e não está de acordo com a observação. Aí ele vai trazer. Admitimos, no entanto, esses três conceitos: a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Tal é, dizem, o plano divino, plano majestoso e completo, como convém à sabedoria eterna. Notemos primeiro que entre esses três conceitos não há nenhuma ligação necessária, tratando-se de três criações distintas, formadas sucessivamente, com descontinuidade entre si, enquanto na natureza tudo se encandeia, tudo nos revela uma admirável lei de unidade, cujos elementos, sendo apenas transformações um dos outros, mantêm seus vínculos de ligação. Então, ele vai falar: essa teoria da igreja é verdadeira na medida que esses três conceitos existem, né? Os anjos não são os espíritos puros, né? O espírito humano não é aquele que ainda está aqui com a necessidade de reencarnar, e ele está falando, né? A outra condição são as criaturas corporais. Então, ele fala assim, porém, né, ela é incompleta porque faltam os pontos de contato, né? E a doutrina espírita vai trazer isso. Então, quando ele está falando dessa revolta, né, de Lúcifer, é sobre essa visão que a igreja tem de três criações distintas. A igreja acredita, né, que existem três criações distintas. O espiritismo, né, vai demonstrar que não existe seres criados privilegiados e que não existe, né, seres que são dotados de inteligência, de bondade, sem ser pelo seu próprio esforço, né? Então, essa questão, dentro do entendimento da igreja, é a causa da revolta, né? Como assim vai, né, fazer um traço de união entre Deus e a humanidade? E o representante disso seria Jesus, né? Então, aqui ele fala aqui, a igreja e a crônica da história sagrada não o descrevem de maneira definitiva, mas parece certo que eles não aceitaram que lhe servissem de intermediário o Filho de Deus, tampouco aceitaram a consagração da natureza humana em Jesus Cristo. Né? Por isso que é importante, que para a gente entender essa parte, precisa entender essas três separações que a igreja faz, né? E aí a gente vê a questão, né, que acho que até Kardec vai trabalhar aqui, como que um ser, né, perfeito, a imagem e semelhança de Deus, pode ter, né, sentimentos de vingança, de revolta. Aqui, ó. Eu perdi onde ele colocou da revolta. Aqui, ó. Perdendo ou em consequência de uma audaciosa e insensata revolta. E aí, né, a questão dos ciúmes, da inveja, tudo isso isso é inconciliável, né, com um ser que já alcançou a perfeição, né, a perfeição relativa, né? Mas vamos ver. Juliana, Oi, também é só analisar um pouco, né, esse texto, a gente vê contradições, né, assim, tão claras, né? Por exemplo, quando ele fala aqui, né, mas que mistério profundo e devastador para os espíritos soberbos. Eles eram perfeitos, eles não tinham soberba, eles foram criados com todas as perfeições. De onde veio essa soberba, né? Não não é? é lógico, mas é só que nem a Má falou, né? Quando a gente começa a fazer questionamentos, que a gente começa a parar para pensar naquilo que está sendo transmitido. Por isso a importância da notinha, né? Agora eu não lembro onde que tá. Deixa eu ver aqui. No comecinho do texto, né? Aqui, ó, né?
Não, não é essa. Acho que é a de cima, que ele vai falar sobre o princípio da fé cega e obediência passiva, é heteronomia. Eu É. aceito aquilo sem fazer uso da razão, das minhas faculdades. Eu aceito isso como uma verdade absoluta. É assim, não posso né, questionar, e isso está nos desígnios de Deus, Uhum. né? Então, isso é a fé cega, a obediência passiva. Agora, quando Kardec traz esse diálogo, né, através do questionamento, ele faz com que a gente faça uso da nossa inteligência, da nossa capacidade racional e reflita, né, sobre tudo que está sendo dito. Diga, Sônia. Então, quando ele fala aqui nesse parágrafo, o verbo divino que todas as coisas fez, né? E é também o único mediador e salvador, tanto no céu como na terra. O propósito transcendente não foi conferido aos anjos e aos homens, senão mediante a previsão da encarnação e dos méritos do verbo divino. Quando ele fala em encarnação, ele está fazendo uma referência a Jesus, né? É isso? Aqui, é nesse parágrafo, né? Você está falando. Isso. O propósito transcendente não foi conferido aos anjos e aos homens, senão mediante a previsão da encarnação. Sim, Ele está falando de Jesus, né? méritos do verbo divino. Isso. Que seria, então, a encarnação dos méritos divinos, né? Ou do verbo divino, né? É, Tá, aqui. tá bem claro. Vamos lá? Tem 10 minutinhos, gente. Vamos ver se dá pra gente ler pelo menos o item um, 2 deixa eu ver. 1, 2 e 3, pra gente, daí a gente fecha o pensamento, né, do Kardec. Tá fechado, Mar. Isso. Essa doutrina suscita várias objeções. Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como então, sendo perfeitos, puderam fracassar e ignorar a tal ponto a autoridade de Deus em cuja presença se encontravam? Se houvessem chegado a esse elevadíssimo grau de forma gradual e após percorrer a fieira da imperfeição, ainda poderíamos conceber a ocorrência de um lamentável retrocesso. Mas o que torna o relato mais incongruente é que se nos apresentam os demônios como tendo sido criados perfeitos. Segundo, dado que nem a Igreja, nem os anais da história sagrada explicam a causa da revolta dos anjos contra Deus, e que apenas parece certo que a causa consistiu em se negarem a reconhecer a missão futura do Cristo, que valor pode ter quadro tão preciso e detalhado da cena que ocorreu na ocasião? É o que a gente comentou, né? Quadro tão preciso e detalhado, o diálogo que eles tiveram, quer dizer, claro que foi fruto da cabeça do Monsenhor Gosset, né? De que fonte vieram as palavras tão exatas que teriam sido ditas, então incluindo até mesmo simples murmúrios? De duas uma, ou a cena é verdadeira ou não. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza. Por que então a igreja... Opa! Por que então a igreja não resolveu a questão em definitivo? Se a igreja e a história se calam, se a causa da revolta apenas parece determinada, o relato é apenas uma suposição e a descrição da cena é fruto da imaginação. Nota 137. O seguinte texto, aqui para nós, livro físico 130. São 7 números de diferença, tá, gente? A menos no livro físico, tá? Só para quem quiser se guiar.
O seguinte texto encontra-se em Isaías, capítulo 14, versículos de 11 a 17. Abre aspas. Teu orgulho foi precipitado nos infernos. Teu corpo morto caiu por terra. Tua cama verterá podridão, e os vermes serão tua vestimenta. Como caíste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia? Como foste arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes, que dizias no coração: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. E, todavia, foste precipitado dessa glória ao inferno, até o mais fundo dos abismos. Os que te virem, aproximando-se, encarar-te-ão a dizer: será este o homem que turbou a terra e aterrorizou seus reinos, fazendo do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram prisioneiros? Essas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos, mas são uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que mantinha os judeus cativos, como comprovam os últimos versículos. O rei da Babilônia foi chamado de Lúcifer, alegoricamente, não sendo feita aqui menção alguma de cena antes descrita. Essas palavras são do rei que as dizia em seu coração, colocando-se por orgulho acima de Deus, cujo povo aprisionara. A predição da libertação dos judeus, da ruína da Babilônia e da derrota dos assírios é, ademais, assunto exclusivo desse capítulo. Nota do autor, Allan Kardec. Né? Fim da nota de rodapé. Juliana, eu queria fazer uma pergunta aqui. Então, a gente pode entender desse texto que o Monsenhor Gosset se apropriou desse relato e se referia ao rei da Babilônia para explicar a questão aí da queda dos anjos, será isso? E ele mesmo fala que quando a igreja está trabalhando com isso, a igreja não especifica. Você lembra que ele está falando lá no trecho? É verdade. Lá na citação dele mesmo, ele fala aqui, ó, a igreja e a crônica da história sagrada não o descrevem de maneira definitiva, mas parece certo que eles não aceitaram que lhe servisse de intermediário o Filho de Deus, e tampouco aceitaram a consagração da natureza humana em Cristo, né? E aí o Kardec traz essa citação, né, do trecho da Bíblia. Aqui, ó. A notinha dele, né? Trazendo a questão, né, relacionada a Lúcifer. Porque hoje, cada vez mais que a gente está estudando, né, por exemplo, lá no comecinho do texto não tinha a questão de Ahura Mazda e Arimã, né, a Ahura Mazda como o deus do bem e Arimã como o deus do mal. Quando a gente vai estudar o Zoroastro mesmo e os seus cânticos, não existe isso. Né? Isso desse duplo princípio do bem e do mal, isso foi criado depois pelos zoroatristas. Quando a gente até o programa Revolução Espírita de ontem, de sexta-feira, ele trabalhou só essa questão dos textos, ele leu os cânticos do Zoroastro, quem quiser depois ouvir, né, que é só pela rádio, né, que fica, não tem, acho que no YouTube, é só pela rádio Boa Nova. Então, Paulo trabalhou, não tem a questão do Zoroastro, né, e é muito importante a gente saber isso. E como que Ahura Mazda trabalha? Ele fala assim, cuidado, uma falsa ideia. Né? Então, hoje, quando a gente vai estudar a questão do demônio, a gente tem que saber, né, pensar pela questão o que é. Porque aqui Kardec está trabalhando
dentro do princípio do bem e do mal que se instaurou nas religiões e analisando isso do ponto de vista cristão, certo? Né? Então ele está falando para, né, do ponto de vista da religião, o demônio é um ser real, não é uma personificação igual se tinha o entendimento anterior. Agora, quando a gente vai estudar, né, os textos antigos, o que é, né, considerado, o que a gente pode entender, o demônio, o que é considerado mal, é a falsa ideia. E se a gente pegar nesse trecho aqui que Kardec, né, trouxe da Bíblia, o que é a falsa ideia? É você querer ser acima de Deus, né? É o orgulho. São as ideias materialistas, né, que colocam Deus está morto, né? Vamos pegar Nietzsche, Deus está morto e o que existe é o homem. Como que é o homem? O super-homem, a potência de tudo está no homem, tira-se Deus. E isso faz com que você desenvolva o quê? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a soberba. Então, Percebe? A falsa ideia. retornando aqui, né, a essa explicação aqui de Kardec, na nota 130, voltando aqui no primeiro item, o final do primeiro item, ele fala, né, o relato é apenas uma suposição, e a descrição da cena é fruto da imaginação, né, Kardec Isso. conclui isso, e aqui ele traz essa explicação, né, que dá a entender, né, não sei, eu entendi dessa forma, né, É aqui, ó, o rei da Babilônia foi chamado que de ele... Lúcifer alegoricamente, não Aham. sendo feita aqui menção alguma da cena antes descrita. Essas palavras são do rei que as dizia em seu coração, colocando-se Uhum. por orgulho acima de Deus, cujo povo aprisionara, né? A predição da libertação dos judeus da ruína da Babilônia, dos assírios e demais assuntos exclusivos desse capítulo. Mas aqui a gente vê o que a falsa ideia causa, a Falsa destruição, ideia. Uhum. a destruição, aqui onde ele fala, né? Ah, quando ele fala sentar-me acima das nuvens mais altas, né? E serei igual ao Altíssimo. Ele tá falando o quê? Eu quero só o poder, não importa a que custa, acima de quem, até mesmo de Deus, né? Eu vou chegar nessa condição. E aqui o que ele fala, aqui, ó. Será este o homem que turbou a terra e aterrorizou os reinos, fazendo do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram prisioneiros? Aí é onde ele vai explicar, né, da questão da revolta dos anjos. Mas veja onde vai a falsa ideia, gente. A destruição de tudo. E a gente não vê hoje a guerra? Hoje, na nossa época, né, eu sempre pensava, nossa, eu lia o livro dos Espíritos, eu falava, nossa, Kardec fala dos flagelos, né? Hoje eu não consigo conceber, mas hoje a gente está em pleno acontecimento de uma guerra, né? De uma luta. Fundamentado no quê? No orgulho, no egoísmo, não achar que eu tenho o direito de ter mais que o outro, de tomar posse do que do outro. A falsa ideia é que faz com que você caia no abismo. Qual é o abismo para o espiritismo? Onde estão as trevas para a doutrina espírita? Própria consciência, né? Dentro de si mesmo. Causa Uhum. e efeito. A causa do seu sofrimento é as suas escolhas. E o efeito disso é em você. Não existe, né, Deus castigando. Não existe condenação eterna, assim como também não existe um sofrimento eterno. É sempre transitório, é sempre temporário. Essa é a condição do mal. E o que é o mal? É o estado de inércia que o espírito se coloca. Então, quando a gente vai estudando, né, os textos a gente vai vendo assim, ó. A gente estava fazendo um estudo, né, no Evangelho, ele fala assim:
O indivíduo, ele já tem condições de direcionar o amor, o afeto, né? De estabelecer as afeições. E o que que esse indivíduo faz? Ou por orgulho, ele direciona isso a si mesmo, achando que ele merece ter mais do que o outro, ou por egoísmo, ele direciona esse afeto às coisas. Eu preciso ter. E aí ele coloca a felicidade dele no carro, na casa. Quando você desencarna o mundo espiritual, né? E aí acho legal o Céu e o Inferno, que tem um depoimento, né, de uma rainha. E é bem legal a gente ver, né, a crença dela, mas o quanto ela se sente isolada, porque ela não participa da coletividade, da cooperação, da fraternidade, da solidariedade, porque ela ainda está presa às questões, né, da personalidade, da falsa ideia. Assim como a gente estudou, né, esses dias o artigo do Abade, o título é Um Inimigo do Espiritismo, a evocação de um inimigo do espiritismo. Depois eu pego o nome do artigo certinho e passo para você. Você lembra, Sônia? Acho que é a partida de um adversário para o mundo Isso, espiritual. isso. É muito legal, gente, ler esse artigo, porque a gente vê bem a falsa ideia. Maravilhoso. Ele fala assim, eu reconheço que os espíritos dão comunicação e que não é só os demônios, porque, né, a igreja acusa o espiritismo de dar comunicação dos demônios. Ele fala, eu admito que existem espíritos, mas daí admitir, né, a vida espiritual como fundamentado nos princípios que a doutrina traz, aí já é querer demais. Porque para admitir isso, eu teria que negar os privilégios que eu tenho como sacerdote. Olha só, né? E ele fala: Nossa, para vocês, qual é a recompensa? Ó Deus, a caridade, ele fala. É muito bonito esse artigo, né? Para quem depois quiser ler, eu só não lembro o ano. É Gente, maravilhoso. eu vou marcar aqui, ó, de vermelhinho, para a gente lembrar onde vai parar, tá? Uhum. Tá. A gente não passar muito do tempo, porque eu não sei como que é o tempo de vocês. Então, eu vou deixar aqui marcadinho de vermelho. E vocês marquem aí, por favor, também. É da Três. Revista Espírita 1862? Vixe, Ju? Zélia, eu não sei agora de cabeça, É porque assim. eu fui aqui, fui procurar, aí tem aqui o que aparece, justamente, bom, não sei, e na Mas se o internet o que título for esse, aparece é esse. é, então tá. Então vamos na próximo terceiro, não é isso? Eu, Isso. isso, terceiro Ou na até página 160, livro físico.